Boa noite, pessoal, meu nome é Lucas Konishi. Eu vou explicar para vocês uma aula sobre corrente elétrica básica. Primeiramente, o que vem a ser a corrente elétrica? Alguns materiais na natureza eles se caracterizam por terem elétrons livres em sua última camada. Camada essa que é a camada de valência, nós veremos um pouquinho mais para frente sobre isso daí. Mas basicamente, os materiais bons condutores de corrente elétrica, eles têm vários elétrons livres em sua última camada. Bom, falamos um pouquinho sobre a estrutura do material, camada de valência, a distribuição dos elétrons dentro de uma eletrosfera de um átomo. Na aula anterior nós vimos a constituição do átomo, onde eles são compostos por partículas elementares como os prótons, os elétrons e os nêutrons. O que vem a ser corrente elétrica? O que você imagina por corrente elétrica? Corrente elétrica nada mais é do que o fluxo ordenado de elétrons em um condutor, produzido pela ação de uma força em um determinado circuito fechado. Vamos gravar bem esse conceito. Corrente elétrica é o fluxo ordenado de elétrons em um condutor produzido pela ação de uma força externa em um circuito fechado. Ou seja, se nós não tivermos um circuito fechado, nós não temos corrente elétrica. Se nós não tivermos uma ação externa, uma força externa, nós não teremos a corrente elétrica. Então, a composição de todos esses fatores, a interação entre esses fatores é que provoca a nossa corrente elétrica. Considere um pequeno segmento de um fio de cobre cortado por um plano transversal, perpendicular ao seu eixo, a temperatura ambiente e na ausência de um campo elétrico externo. O que acontece com essas partículas elementares chamadas elétrons? Elas vão ficar dispersas, movimentando-se ao sabor do vento, em função da variação térmica e da própria estrutura cristalina do material. O único movimento de elétrons causados pela agitação térmica. Todos os elétrons vão estar se movendo, cada um em uma direção, com uma intensidade, com uma velocidade diferente. Bom, quando nós cortamos esse condutor, nós podemos ver virtualmente cada elétron partindo para uma direção, sem uma ordem, sem um movimento pré-definido. Portanto, os elétrons livres são as partículas carregadas responsáveis pela corrente elétrica em um fio de cobre ou em qualquer sólido condutor. Na ausência de um campo elétrico externo, ou seja, quando não há nenhuma força externa, esse fluxo de carga líquido, ele é um condutor nulo em qualquer direção. Ou seja, se eu pegar um fio de cobre, que é um excelente condutor elétrico, se eu não tiver a ação de uma força externa, todos os elétrons vão estar movimentando em uma determinada direção, com uma determinada intensidade, ao sabor da temperatura, da própria energia térmica do condutor. Bom, agora vamos ligar dois terminais de fios em uma bateria e uma lâmpada. Nós vamos constituir o circuito mais simples que existe, ou seja, nós vamos acender uma lâmpada utilizando a força externa de uma bateria. Quando nós ligarmos o primeiro fio ao terminal negativo da bateria e passar para o primeiro borne da lâmpada. O segundo fio, no segundo borne da lâmpada até o terminal positivo. O que vai acontecer? Ocorrerá um fluxo ordenado de elétrons. Esse fluxo nós podemos avaliar de duas maneiras distintas. O fluxo convencional e o fluxo real. O que vem a ser o fluxo real e o que vem a ser o fluxo convencional? Fluxo real é o fluxo onde a partícula elementar elétron ela sai da extremidade negativa da bateria, percorre o circuito acendendo a lâmpada e retorna ao terminal positivo da bateria. Esse é o sentido real, porque como nós analisamos anteriormente, a partícula responsável pela movimentação, pela geração da corrente elétrica é o elétron. O elétron é a partícula que se movimenta para gerar tal efeito. Agora nós temos o sentido convencional, o sentido de análise de circuito, onde nós determinamos o sentido da corrente do terminal positivo da bateria, percorrendo o primeiro condutor, acendendo a lâmpada e retornando para o terminal negativo da bateria.